resolver e comentar as questões do TD1. Eu perguntei lá de que maneira a orientação das moléculas de água em torno do cátion sódio diferem das em torno do ânion cloro. Então, isso é aspecto qualitativo das soluções. Então, nessa aula de aspecto qualitativo, eu mostrei para vocês qual é a fundamentação físico-química que faz com que algumas substâncias se dissolvam umas nas outras e outras não. Um soluto se dissolve no solvente, enquanto outros não conseguem se dissolver, forma ali só uma mistura heterogênea. Então, nesse caso, o sódio e o cloro, eles se apresentam num retículo que a gente chama de retículo cristalino. O íon sódio se sente atraído pelo íon cloro por terem cargas opostas. Então, no sólido, eles constituem um retículo cristalino onde está em equilíbrio. Sódio atraído por cloro, cloro atraído por sódio. Quando a água entra em contato com esse retículo cristalino, como eu falei na aula sobre aspectos qualitativos, a água ela é uma molécula polar. O que significa? Que ela tem uma região positiva e uma região negativa. Então, milhares de moléculas de água, milhares de moléculas polares, molécula de água. Então, elas exercem uma força de atração muito forte e desmancha esse retículo cristalino. De modo que no caso do sódio, que é um íon positivo, que na química nós chamamos de cátion. Então, a região negativa das moléculas de água se orientam de tal forma a hidratar esse íon positivo, esse íon sódio. Então, a região negativa das moléculas de água é o oxigênio. Então, elas se orientam espacialmente de forma na química a gente chama de solvatar, mas quando esse fenômeno acontece com a água, a nomenclatura correta é hidratar. Então, as moléculas de água se orientam de modo a hidratar o íon sódio. Ou seja, a extremidade negativa da água se orienta de modo a hidratar os íons sódio por questões de atração eletrostática. No caso do iocloro, ocorre fenômeno semelhante, também é um fenômeno da hidratação, porém, a extremidade positiva das moléculas de água, a região aqui dos hidrogênios, é que ficam voltadas para o íon Cl-, que é negativo. Então, o fenômeno aqui é chamado de hidratação. A extremidade negativa das moléculas de água hidratam o íon sódio positivo. A extremidade positiva das moléculas de água hidratam os íons cloro negativo. Então, é só explicar dessa forma ou até mesmo desenhar e fazer esse desenho que já é autoexplicativo. Professor, usei outras palavras para dizer a mesma coisa. Estará absolutamente correto. Questão 2. Por que o cloreto de sódio não é dissolvido em solventes apolares, a exemplo do hexano? Porque eu acabei de falar. O cloreto de sódio, na sua condição sólida, ele é um retículo cristalino. Íon sódio em equilíbrio com o íon cloro por atração eletrostática. Veja que é um retículo cristalino aqui todo organizado. Quando a água chega nesse retículo cristalino, ela desmancha. Só um minuto. Gente, filha, o seu lanche está lá em cima da prateleira, viu? Então, quando a água chega quando a água chega nesse retículo cristalino, ela desmancha esse equilíbrio. Porque milhares de moléculas de cargas, milhares de moléculas polares. Chega aqui e exerce uma força de atração muito maior do que a força de atração entre esses íons positivo e negativo. Então, a água chega aqui e desmancha e ocorre o fenômeno que eu falei na questão 1. No caso dos solventes apolares, como por exemplo o hexano, não há essa interação, não há essa força de atração, porque é uma molécula apolar, ou seja, não tem carga positiva nem tem carga negativa. Então, se você colocar esse cloreto de sódio num solvente apolar como o hexano,
ele não vai ter esse retículo cristalino desfeito, porque num solvente que não tem polaridade, numa molécula que não tem polaridade, não há força de atração nenhuma para desmanchar a força de atração que ocorre entre esses íons sódio e cloro no retículo cristalino. Essa é a explicação. Uma coisinha que eu tenho certeza que vocês ouviram lá do professor do ensino médio, que substâncias polares se dissolvem em polares e apolares se dissolvem em apolares, ou seja, semelhante dissolvendo semelhante. Terceira. Foram sete questões só. Considera uma solução produzida, aí a gente já entra na concentração de solução. Considera uma solução produzida mediante a dissolução de 40,5 gramas de glicose, aí está aí a fórmula molecular da glicose, em 0,300 kg de água. Eu sei que é estranho falar quilograma de água, mas coloque na balança a água, que você vai ter, obviamente, a massa dela. Então não é tão estranho assim. Ele quer que você determine o percentual de massa de soluto nessa solução. Bom, expliquei para vocês na última aula e sugeri que vocês, quando estivessem resolvendo questões que envolvem cálculo, que envolvem fórmula matemática, retire da questão os dados que ela está fornecendo e o que ela está pedindo. Então vamos com muita calma aqui, ó. Considere uma solução produzida mediante a dissolução de 40,5 gramas de glicose. Ora, gente, se você tem glicose, se você tem água, obviamente a glicose vai ser o soluto. Por isso que para resolver essas questões de concentração, você tem que ter em mente todas as questões conceituais, todas as definições de soluções. Então, solução tem negócio de soluto, negócio de solvente. Então, você tem que saber quem é quem para resolver as questões quantitativas. Então, numa solução em que eu tenho glicose e água, obviamente a glicose é o soluto. Então, M1, que é o que nós convencionamos tratar de soluto, então M1 é igual a 40,5 gramas. M2, 0,300 kg de água. Como ele deu aí a massa da água, ou seja, a massa do solvente, então a gente trata aí como M2, massa de solvente. Sempre lembrando, o índice 1 é para soluto, o índice 2 é para solvente. Pronto, foi só o que ele deu na questão. Ele quer que você determine o percentual de massa. A fórmula, não vou cobrar que vocês decorem essas fórmulas, é só para saber utilizar. Então, você vai olhar no seu material e vai ver que a fórmula da porcentagem massa é essa. A porcentagem massa é igual ao título vezes 100. Bom, você observa, ele está pedindo a porcentagem massa. Só que para calcular a porcentagem massa, eu preciso do título. Então, eu vou calcular o título aqui fora. Ó. Vai lá no teu material e vai descobrir que a fórmula do título é esse aí. O que é que está me dizendo aqui? Que é a massa do soluto dividido pela massa da solução. Mas o que é a massa da solução? É a massa do soluto mais a massa do solvente. Então, você vai pegar esses dados que a questão forneceu e jogar nessa fórmula. E olha como é que vai ficar. Ó. O título é igual massa do soluto, por isso que você tem que saber quem é quem na história, 40,5 gramas, dividido por massa do soluto de novo, 40,5 gramas, mais 300. Professor, de onde é que você tirou esse 300 e aqui é 0,300? A gente tem que trabalhar com unidades semelhantes. Às vezes, turminha, não é nem a questão que é difícil, são esses detalhes que a gente acaba escorregando. Então, nesse caso aqui, é só aplicação de fórmula, ó. Só pegar os números e colocar na fórmula. Como você não precisa decorar isso, é só consultar e colocar a fórmula correta. Mas esses detalhes é que você tem que prestar atenção. Você tem que trabalhar com unidades semelhantes.
ou transformando grama em quilograma, ou transformando quilograma em grama. Então, optei aqui por transformar quilograma em grama. 0,300 kg para transformar em grama é só você multiplicar por 1000, porque 1 quilo é igual a 1000 gramas. Então, 0,300 vezes 1000 dá 300. Então, pronto. Ó. O resto aqui é com a sua calculadora. Repete o 40,5 e soma de baixo, que dá 340,5. Divide de cima pelo de baixo, o título vai ser igual a 0,1189. 0,1189. Professor, eu sou obrigado a arredondar? Não. Você não é obrigado a arredondar. Só que em algumas situações, vou ver até esse número aí. Deixa eu ver quanto é 40,5 dividido por 340,5 dá uma dízima. Nesse caso aí você é obrigado a arredondar. Você não vai colocar uma dízima aí como resposta. Professor, como é que eu arredondo? Bom, isso aí vocês devem ter aprendido lá na disciplina de estatística, né, de bioestatística. Como é que você arredonda? Então, nesse caso aqui vai ficar... Eu sempre gosto de deixar 2 números após a vírgula, que aí você diminui o erro na resposta final. Porque quando você arredonda um número, o que é que você está fazendo com esse número? Ou se você arredonda para cima ou se você arredonda para baixo, mas você está alterando o número real. Alterando numa proporção muito pequena, mas está alterando. Nesse caso, aí como eu gosto de colocar 2 casas após a vírgula, porque eu minimizo esse erro, minimizo essa alteração. Então, um conselho que... Mas, professor, eu quero deixar só uma casa após a vírgula. Tem problema? Não. Se você arredondar de forma correta, não tem não. Mas eu aconselho deixar sempre com 2 casas, porque aí você minimiza o erro na resposta final. Nesse caso aqui, ó, como eu tenho 0,1189, como eu quero deixar 2 casas após a vírgula, então, deixa eu botar a caneta aqui para explicar melhor. Ó, como eu quero deixar 2 casas após a vírgula, quando eu ministro a disciplina de estatística, eu digo o seguinte, ó, que esse 1 é o número que vai permanecer e esse 8 é o número que vai sair. Depois desse 8 cai tudo. Se você fizer na sua calculadora, você vai ver que isso aqui é uma dízima, é um número enorme. Só que como eu quero deixar com 2 casas após a vírgula, eu vou me concentrar nesses 2 números. Esse 1 que vai ficar, esse 8 que vai sair. Então, uma das regras de arredondamento dizem que quando o número a ser abandonado, nesse nosso caso aqui é o 8, for 6, 7, 8 ou 9, ou seja, maior do que 5, o número que vai ficar aumenta em uma unidade. Então, como isso aqui é 8, esse 1 vai para 2. Por isso que o número arredondado é 0,12. Então, está aqui o título. Não esqueçam que o título não tem unidade. O gramo de cima cancelou com o gramo de baixo. Por isso que as unidades precisam ser iguais. Então, o título é um número adimensional. Então, agora é só trazer esse 0,12 para a fórmula da porcentagem em massa. Isso não está errado. Se quiser deixar desse jeito aqui, sem arredondar para 2 casas, estará correto. Aí quando eu disse, ó, se você deixasse aqui só com 1 casa após a vírgula, se você tivesse esquecido o restante do número, o título aqui seria 0,1. Quando você multiplica 0,1 vezes 100, vai dar 10. Aí a resposta vai dar 2% mais baixo. Então veja como há um erro muito grande inserido. Significa que você está errado? Não, você não está errado. Você usou as regras de arredondamento. Só que como você optou por trabalhar só com 1 casa após a vírgula, você inseriu um erro na sua resposta. Então, tem que ter cuidado com relação a isso. Então,
para não cair nesses problemas, deixa arredonda sempre para 2 casas após a vírgula, que o erro vai ser bem minimizado. Vai, questão 4. Considera uma solução produzida mediante a dissolução de 8,7 gramas de glicose. Ora, glicose de novo, obviamente a glicose numa solução ela é o soluto. Então, massa de soluto, 8,7. Em 50 ml de água. Água em qualquer solução é o solvente. Como ele deu aí a unidade de mililitro, portanto, isso é volume. Logo, volume 2, volume de solvente. Ele quer que você determine a molalidade do soluto na solução. Aí ele disse que a densidade da água é de 1 grama por ml. Então, calcule a molalidade, como foi visto na aula, tem como símbolo a letra W maiúsculo. Ora, gente, se ele pede a molalidade, meus jovens vão lá no material e descobrir que a fórmula da molalidade é essa. Uma das, ela tem 2 fórmulas. Uma que envolve o número de mol, a outra que envolve o número de massa. Professor, quando eu uso uma, quando eu uso a outra? Ora, se ele der número de mol, você vai usar a fórmula do número de mol. Se ele te der o número de massa, é muito óbvio que você vai usar a fórmula que envolve o número de massa. Então tá aí. A molalidade é igual à massa do soluto, dividido pelo peso molecular do soluto, vezes a massa do solvente, obrigatoriamente em quilograma. Então, aplicando na fórmula. A massa do soluto, a questão deu, que é 8,7. O peso molecular do soluto, a questão não deu, porém ele te deu a fórmula molecular. A tendência, meus jovens, é que nem a fórmula molecular seja dado. A tendência de vocês lá para o 5º, 6º, 7º semestre é que quando o professor fala de glicose, automaticamente já vem na tua mente essa fórmula molecular, C6H12O6. Quando o professor fala cloreto de sódio, automaticamente já vem na tua mente NaCl. Então vocês estão a faculdade é comumente chamada de academia, porque é exatamente o que a gente faz aqui. Treina vocês para a vida profissional. Então com esse treino, com essa constância, é só a gente falar o nome da substância que automaticamente já vai te vir na cabeça a fórmula dela. Por enquanto, 3º semestre ainda não, né? Já 1 ano e meio. Mas 3º semestre a gente dá o nome e a fórmula molecular em algumas situações. Então a questão não deu o peso molecular, mas deu a fórmula molecular. Você, com a sua tabelinha periódica, vai ver qual é o peso molecular do carbono, do hidrogênio e do oxigênio e calcular o peso molecular da molécula toda. Se você consultar a sua tabela periódica, vai ver que o peso molecular de um carbono é igual a 12. Como você tem 6 vezes 12, 72. O peso molecular de um hidrogênio é igual a 1. Como eu tenho 12, 1 vezes 12, 12. O peso molecular de um oxigênio é 16. 16 vezes 6, 96. Portanto, o peso molecular da glicose é a soma 72 mais 12 mais 96, que dá 180. Com o tempo, gente, eu sei que pode parecer difícil, pode parecer confuso, você acha que nunca vai aprender isso, mas é quase um aprendizado por osmose. De tanto ouvir, de tanto fazer, de tanto ver, eu tenho certeza que lá no 5º semestre, quando eu for visitar vocês, se eu não for mais professor dessa turma, mas quando eu for visitá-los lá no 5º semestre, se eu perguntar qual é a fórmula molecular, qual é o peso molecular, estou nem falando da fórmula. Quando eu perguntar o peso molecular da glicose, vocês vão me dizer 180, sem nem precisar mais estar calculando de 1 por 1, porque de tanto fazer, de tanto ver, a gente acaba assimilando. Então, peso molecular da glicose, 180. Então, pronto, agora eu tenho tudo que a fórmula pede para calcular a molalidade. Vamos lá. Ó. Massa do soluto, 8,7. Questão deu.
Peso molecular do soluto, 180. Acabamos de calcular. Massa do solvente obrigatoriamente em quilograma. Professor, ele deu o volume do solvente água, 50 mililitros. Mas observa que ele disse que a densidade da água, ele teve a decência de dizer que a densidade da água é igual a 1 grama por ml. O que é que isso significa? Que cada 1 ml corresponde a 1 grama. Se você pesar 1 ml de água, a massa que a balança vai te dar é igual a 1 grama. Portanto, se 50 ml de água equivale a 50 gramas. Então, é só fazer essa conversão de volume para grama, para massa, como ele deu a densidade. Então, 50 mililitros de água corresponde a 50 gramas de água. O outro problema que você vai ter que resolver é que na fórmula da molaridade, a massa tem que ser obrigatoriamente em quilograma. Só que isso não é um problema, já que você sabe que para transformar grama em quilograma, basta você dividir por 1000. Então, para transformar grama em quilograma, divide por 1000. Para transformar quilograma em grama, multiplica por 1000. Então, daqui para lá divide, de lá para cá multiplica. Então, 50 gramas dividido por 1000 dá 0,05. Então, vejam, repito, não é que seja difícil, são detalhes que você tem que observar. Pronto, ó. 8,7 repete, 180 vezes 0,05 dá 90, 8,7 dividido por 90 dá outra dízima, 0,096666666. Você obviamente não vai colocar uma dízima como resposta, então você arredonda para 2 casas após a vírgula. Então, nesse caso, resposta igual a 0,10. Oi. 180 vezes 0,05 não dá 9, não? Porque no final a minha molaridade deu 0,96. É 9 mesmo. Deixa eu ver se saiu esse 90. Peraí. É 9 mesmo. 8,7 dividido por 90. Eu estava vendo isso aqui agora, falando e vendo. 180 vezes 0,05 é 9. Deixa eu corrigir logo. Não, peraí. Deixa eu corrigir logo aqui, peraí. É 9. E aí, 8,7 dividido por 9 dá 0,96. Aí não tem esse 0,00, tá certo. 0,966 que arredondando dá 0, dá 1. Não pode ser 0,97. Peraí, eu acabei tirando do negócio aqui, peraí. Pronto, tá aí, ó. Tem razão, dá 9. Eu copiei e colei da forma anterior e veio 0. 8,7 dividido por 9 dá 0,9666, arredondando dá 0,97. Perfeito, valeu pela observação. Bora. Quinta. Eu não sei o que é que deu em mim para não ter colocado só 7 questões. A Brena disse que eu sou ruim porque eu boto 250 questões, mas tá aí. Ninguém disse, professor bonzinho, ninguém só colocou 7. Mas também 7 questões do papoco, né, professor? Vai, questão 5. Considere uma solução produzida mediante a dissolução de 73 gramas de naftaleno, C10H8, em 850 gramas de metilbenzeno, C7H8. Então, 2 hidrocarbonetos.
Determine a molalidade dessa solução. Professor, quando a questão fala de glicose e água, eu sei que a glicose é soluta e a água é solvente, porque a água é sempre solvente. Mas aí ele não está falando nada de água, ele está dando duas substâncias, dois hidrocarbonetos, que é o naftaleno e o metilbenzeno. Quem é soluto, quem é solvente? Lá na aula de aspectos qualitativos nós falamos, né, que o soluto é quando a água não está presente, o soluto é aquele que está em menor quantidade e o solvente será aquele que está em maior quantidade. Repito, quando a água não está presente na solução. Então, nesse caso aí, ó, o soluto é o naftaleno, como foi dado em massa, como foi dado em grama, então M1, 73 gramas. Solvente é o metilbenzeno, como foi dado em gramas, ou seja, em massa, portanto, massa do solvente M2, 850 gramas. O que é que ele quer? Ele quer a molalidade. Repito, nós temos duas fórmulas para calcular a molalidade. Uma é pelo número de mol, a outra é pelo número de massa. Como ele não deu número de mol, ele deu número de massa, então a gente vai usar essa fórmula do número de massa. Isso é muito óbvio. Buscando os dados que a fórmula está pedindo. Ó. Massa do soluto eu tenho? Tenho, 73. Massa do solvente eu tenho? Tenho, 850. A gente vai só converter aqui para quilograma. Ó. Peso molecular do soluto eu tenho? Tenho não, mas eu sei calcular. Busca na tabela periódica, que o peso molecular de um carbono é 12. Como eu tenho 10, olha aí, de novo, eu fico copiando e colando as respostas, aí aqui sai errado. Deixa eu corrigir logo. Espera aí, são 12. Questão 5, deixa eu corrigir aqui. 12 vezes 10 dá 120. 120 gramas por mol. 1 vezes 8, 8. 120 mais 8, esse aqui eu errei. 128 gramas por mol. Espera aí que eu estou corrigindo. Como deu 128. Feito. Olha, cadê a reunião? Aqui. Quando eu estou corrigindo, some daí, ó. Que legal. Deixa eu ver, tá aí. Pronto, ó. Corrigi. Estava 12 vezes 7 que eu tinha copiado da questão anterior. Então, 12. Mas peso molecular do carbono é 12. 12 vezes 10, 120. Peso molecular do hidrogênio é 1. 1 vezes 8 dá 8. Peso molecular do naftaleno C10H8 vai dar 128. Traz esses dados para a fórmula. Ó. Massa do soluto, 73. Peso molecular, acabamos de calcular, 128. Eu vou ter que corrigir isso aqui lá, acho que na sexta ou sétima questão, porque eu copiei do jeito que estava aqui, então foi 92 também. Que lá fala do naftaleno também. Então, 73, massa do soluto. 128, peso molecular do soluto, C7H8. Ô, vida difícil, C10H8. Pronto, ó, 128, 0,85. 128 vezes 0,85, professor, esse 0,85 tirou de onde? 850 dividido por 1000. Aqui está em grama. A molalidade exige que seja em quilograma. Então, 128 vezes 0,85 dá 108,8.
73 dividido por 108,8, a molaridade é 0,67. Dá uma dízima, aí já está arredondado. Dá 0,67095558. Pronto, 2 casas após a vírgula, resolvido o problema. Era só isso. Era. Penúltima questão. Determine o número de mols quando eu estou dando essa disciplina de forma presencial, eu passo essas questões e resolvo no quadro. Aí ontem eu de madrugada, jogando essas respostas aqui no computador, aí eu fico copiando e colando as fórmulas, aí vem os erros. Determine o número de mol e a massa de metilbenzeno, C7H8, em 265 ml de solução 0,20 molar. Turminha, vamos com muita calma aí. Ó. Ele quer que você calcule o número de mol. Então, N1 é igual, não sei, vou calcular. Ele quer que você calcule o número, a massa. Então, M1, não sei, vou calcular. O que é que ele te deu? Ele deu o volume da solução. Então, não coloca nem índice 1 nem índice 2, porque é volume da solução, é V final. E te deu a molaridade. Ó. Se tem um M ali no final do 0,20, então isso aí é a concentração chamada de molaridade. Então, molaridade 0,20. Se ele te deu a molaridade, é muito óbvio que você vai buscar a fórmula da molaridade. Como ele está pedindo a fórmula da molaridade, existem duas fórmulas da molaridade. Aqui envolve o número de mol e aqui envolve o número de massa. Você pode, como ele está pedindo o número de mol e o número de massa, você pode, primeiro, que foi o que eu fiz aqui, usar a fórmula do número de mol, usar a fórmula da molaridade, que envolve o número de mol, que é essa, e aí você encontra o N1. Quando você encontra o N1, aí depois você usa a fórmula do N1 para calcular o número de massa. Ou, minhas crianças podem usar a fórmula da molaridade, que envolve o número de massa, e depois calcular o número de mol. Tanto faz. Só que trabalhar com essa aqui inicialmente é mais fácil, que é só um número dividido por outro. Então, vamos por esse caminho aqui. Os dois caminhos chegam na mesma resposta, só que aqui você vai executar menos cálculos, vai ser menos trabalhoso. Então, vamos nós. Ó. Essa é uma das fórmulas para calcular a molaridade. Só que a molaridade ele te deu, está aqui, ó, 0,20. O número de mol é o que você quer calcular. E o volume ele também te deu, que é 265. Só que, de novo, ele deu em mililitro, você vai só converter para litro. Então, fica assim, ó. Substituindo 0,20 igual N1, é o que a gente quer calcular, dividido por 0,265, que é 265 convertido em litro. Deu origem aqui a uma regra de 3 simples, onde o produto do meio é igual ao produto dos extremos. Então, N1 vezes 1 dá N1, 0,20 vezes 0,265 dá igual a 0,053. Deixa eu ver se é isso mesmo. 0,20 vezes 0,265 é 0,053. A unidade do número de mol é mol, MOL. Pronto, então está aí a primeira resposta da pergunta. A segunda quer que você calcule o número de a massa. Quantos gramas de metilbenzeno tem nessa solução? Crianças, a fórmula do número de mol é essa. Ó. O número de mol é igual à massa do soluto dividido pelo peso molecular do soluto. Eu vou até colocar umzinho aí, porque depois eu mandar isso aqui para vocês, não quero que tenha nenhuma dúvida, nenhum erro. Então, deixa eu corrigir logo aqui. Pronto. O que esse bicho ficou lá?
Ah, vai ficar assim mesmo. Então tá aí, número de mol do soluto é igual à massa do soluto dividido pelo peso molecular do soluto. O peso molecular do metilbenzeno é 92. Deixa eu ver se é 92 mesmo, se eu não puxei isso aí da forma anterior. 7 vezes 12 dá 84, mais 8, 92, tá certo. Então, o peso molecular do metilbenzeno, que é C7H8, peraí que me deu uma dúvida aqui. O metilbenzeno é C7H8 mesmo? É, naftalena que é diferente. Então, nós descobrimos o número de mol. Aqui está a fórmula do número de mol. Você vai substituir o N1, vai substituir o peso molecular e vai calcular a massa que a questão está pedindo. Então, é só substituição. 0,053 foi o que nós calculamos, igual massa do soluto é o que a gente está atrás, dividido por 92, que é o peso molecular do metilbenzeno. De novo, deu origem a uma regra de 3 simples. M1 vezes 1 dá M1, vezes o produto desses dois extremos, 0,053 vezes 92, que vai dar 4,876 gramas. Ó, se eu quisesse ter deixado aqui o número de mol com 2 casas após a vírgula, tranquilo, estaria correto. Como eu deixei com 3, então é prudente apresentar a outra resposta também com 3 após a vírgula. Então você sempre busca essa coerência. Ó. Se a questão está pedindo 2 números, 2 unidades, 2 resultados, 2 respostas, então o número de mol, se eu deixei com 3 casas, número de massa, deixe com 3 casas. Número de mol, se eu tiver deixado com 2 casas, número de massa, deixe com 2 casas. Professor, isso é obrigatório? Isso é regra? Não. É só questão de bom senso e de estética mesmo. Mas fique à vontade. Última questão. Deixa eu ver que hora é. 8h50. Está cedo ainda. Última questão. Calcule a molaridade de 450 ml de solução produzida na questão 3. Cadê a questão 3? A questão 3 dizia que uma solução está aí. A questão 7 está pedindo para calcular a molaridade da questão 3. Então vamos separar aí os dados que as questões forneceram. São 2 questões numa só, né? Que as questões forneceram e o que ela está pedindo. Então, ele quer calcular a molaridade. Molaridade, vamos descobrir qual é. Ele deu o volume de 450 ml. Beleza. Ele disse, na questão 3, considere a solução produzida mediante a dissolução de 40,5 gramas de glicose. 40,5 gramas de glicose é massa de soluto em 0,300 kg de água. 0,300 kg de água é massa. Estava colocando aqui os dados que a questão pediu e o que a questão forneceu. Então, molaridade é o que eu quero calcular, volume 450, massa de soluto 40,5 gramas, massa do solvente dá 0,300 kg. Essa massa de solvente eu vou colocar aqui só porque são dados que a questão forneceu, mas a gente nem vai usar ela não. E pronto. Fórmula da molaridade. Como ele deu massa de soluto, vamos atrás da fórmula que envolve a massa de soluto. Temos o peso molecular da glicose, nem preciso mais calcular, que eu calculei na questão 3 mesmo, que é 180 gramas por mol. E volume da solução, ele falou que é 450 mililitros, você só tem que ter o cuidado de converter em litros. Então, aí está. 40,5, repete. 180 vezes 0,450 dá 81. 40,5 dividido por 81 dá 0,5 molar. Acabou? Acabou. Então, 7 questões em que praticamente você só aplicou as fórmulas. Mas você tem sempre que ter cuidado nesses detalhes de conversão de unidade, quilo em grama,
grama em quilo, mililitro em litro. Então, saber quem é soluto, saber quem é solvente, mas se você prestar atenção, você só aplicou as fórmulas.